Quando falamos de soberania nacional, entramos em um terreno onde as definições se tornam nebulosas. Alguns países desfrutam de reconhecimento absoluto. Nações como França, Japão e Estados Unidos jamais têm sua legitimidade questionada. No extremo oposto, encontramos territórios como a República Árabe Sahrawi Democrática, Chipre do Norte e Ossétia do Sul, que raramente obtêm reconhecimento internacional. Em algum ponto entre esses extremos, existe uma linha imaginária que separa o reconhecimento universal da obscuridade diplomática. Alguns territórios se esforçam para cruzar essa linha, demonstrando várias características de um Estado moderno, mas enfrentam resistência no reconhecimento internacional. Taiwan sendo o exemplo mais evidente. Porém, existe uma exceção fascinante. Um Estado que contradiz praticamente todos os fundamentos tradicionais da soberania, mas que, paradoxalmente, é aceito universalmente como nação legítima: o Vaticano. O aspecto mais intrigante do Vaticano é sua ausência de população nativa. Embora sempre haja pessoas residindo no território, tratam-se exclusivamente de trabalhadores temporários. A cidadania vaticana funciona de forma única. Ninguém nasce com ela. Não há transmissão hereditária, nem direito de nascimento. Consequentemente, não existe uma identidade nacional vaticana no sentido tradicional. Essa peculiaridade é tão marcante que não existe nem mesmo um termo oficial para designar os habitantes do Vaticano. É o único território listado no SCIA World Factbook sem um gentílico definido, simplesmente porque seus cidadãos mantêm suas identidades originais: italiana, americana, argentina ou qualquer outra nacionalidade anterior. Economicamente, o Vaticano opera de forma rudimentar. Sua receita principal vem da venda de ingressos para os museus e das doações dos fiéis. A infraestrutura médica é praticamente inexistente. Questões de saúde são resolvidas em hospitais italianos. O sistema jurídico também depende da Itália. Suas leis se aplicam na maioria dos casos, seus tribunais julgam os crimes e suas prisões recebem os condenados. Educação formal, comércio significativo, identidade cultural própria, tudo isso é limitado ou ausente, restando apenas a dimensão religiosa como elemento unificador. Avaliando friamente esses elementos, o Vaticano desafia a própria definição de nação. Contudo, possui algo que muitos territórios mais estruturados não conseguem: reconhecimento diplomático universal e inquestionável. Pelo mundo existem diversos grupos que se autoproclamam soberanos e administram territórios como se fossem estados legítimos. O que lhes falta, porém, é justamente o que o Vaticano possui em abundância: legitimidade internacional. Essa legitimidade confere ao Vaticano um privilégio único e extraordinariamente valioso: o direito de conduzir diplomacia formal em escala global. Entre todas as religiões do mundo, Islã, Judaísmo, Hinduísmo e mesmo outras denominações cristãs, apenas a Igreja Católica Romana, através do Vaticano, possui esse status diplomático excepcional. Somente ela pode estabelecer embaixadas oficiais, nomear embaixadores com reconhecimento internacional e manter representação permanente em organizações internacionais como as Nações Unidas. Historicamente, houve um bom número de exemplos de autoridades religiosas detendo território soberano, mas, sem exceção, cada instância desapareceu, mesmo aquelas da Igreja Católica. Durante a maior parte do último milênio, o papado exerceu soberania, às vezes frouxa, às vezes firme, sobre grande parte da Itália moderna. No final dos anos 1700, os estados papais eram maiores que os Países Baixos de hoje e até incluíam um exclave na França, mas esse legado chegou a um fim abrupto em 20 de setembro de 1870, quando tropas do recém-nascido Reino da Itália marcharam sobre Roma e a capturaram após uma breve batalha com as forças papais. O reino ofereceu ao papado a propriedade e controle não soberano sobre a cidade leonina, a área que engloba a atual cidade do Vaticano, bem como um estipêndio anual considerável para pagar as operações da Santa Sé e amplas garantias de soberania em suas operações. Afinal, o reino ainda precisava manter boas relações com a Igreja, já que a Itália era uma nação predominantemente católica. Mas o Papa rapidamente rejeitou a oferta da Itália, pois fazê-lo efetivamente atuaria como reconhecimento de seu poder sobre o território conquistado, e porque ele acreditava que a Igreja precisava de soberania inteiramente independente de qualquer poder político, como tinham tido no último milênio. Assim, pelos 60 anos seguintes, cada Papa sucessivo, a partir do momento em que foi eleito, nunca saiu do Vaticano. Eles acreditavam que fazer isso poderia ser interpretado como aceitar a legitimidade do domínio italiano.
Mas quando Mussolini chegou ao poder em 1922, ele queria conquistar o apoio dos católicos italianos. Então entrou em negociações com o papado para resolver o conflito, que finalmente culminou no Tratado de Latrão de 1929. Este tratado, mais notavelmente, entregou a soberania de 0,44 km² de terra à Santa Sé, formando assim o menor país independente do mundo. Embora o Vaticano tenha algumas características de um país tradicional, sua estrutura de governo é completamente única. Ele é governado por uma monarquia absoluta, mas com uma peculiaridade importante. O Papa, que detém o poder supremo, não herda sua posição. Em vez disso, ele é escolhido por meio de uma eleição realizada entre os cardeais, o famoso conclave. Isso faz do Vaticano a única monarquia absoluta não hereditária eleita no mundo. Entre os muitos títulos que o Papa carrega, um deles é, efetivamente, o de Rei do Vaticano. Ele possui autoridade total sobre todas as decisões legislativas, executivas e judiciais dentro do Estado. As funções administrativas da Santa Sé são englobadas por um corpo chamado Cúria Romana, que é composto por 16 diferentes dicastérios ou departamentos. O mais antigo, poderoso e importante dicastério é o Secretariado de Estado, liderado pelo secretário de Estado que efetivamente atua como primeiro-ministro da Santa Sé. O cargo de secretário de Estado, como em qualquer governo, é aquele encarregado das funções diplomáticas, o que significa que as relações exteriores ocupam uma posição central e suprema dentro do governo vaticano. Uma das funções que ele supervisiona é a operação de 117 núncios apostólicos globalmente, que efetivamente funcionam como embaixadas. Mas aqui é onde as coisas ficam mais estranhas. As nunciaturas, representações diplomáticas da Santa Sé em outros países, semelhantes a embaixadas, são tratadas como missões diplomáticas e, portanto, gozam de todos os privilégios que embaixadas e consulados têm, como imunidade diplomática, liberdade de comunicação, isenção de impostos e leis locais e mais. No entanto, as nunciaturas não representam realmente o Estado do Vaticano. Elas representam a Santa Sé. Esta pequena distinção adiciona a contagem de anomalias nas formas como o Vaticano e a Santa Sé operam. A Santa Sé é mais ou menos o governo do Vaticano. Esse governo é, neste caso, operacionalmente inseparável do Estado, mas nem todos os governos são assim. Isso significa que não é muito diferente de, digamos, o Partido Republicano Americano, o Partido Trabalhista Britânico, o Partido Comunista Chinês, qualquer autoridade governamental tendo representação diplomática no exterior. Governos em si não são tipicamente autorizados a fazer isso, mas a razão pela qual isso é possível é que a Santa Sé, o órgão encarregado do Estado soberano do Vaticano, é ela mesma considerada uma entidade soberana. O caso da Santa Sé não é isolado quando se fala em entidades sem território, que ainda assim gozam de reconhecimento soberano no cenário internacional. Existem outras organizações que, mesmo sem um território tradicional, possuem prerrogativas diplomáticas e jurídicas semelhantes. A ONU, por exemplo, detém certos poderes soberanos em sua sede internacional. A Cruz Vermelha também opera com status jurídico próprio em vários países. Porém, talvez o exemplo mais comparável à Santa Sé seja o da Ordem Militar Soberana de Malta, outra instituição católica com reconhecimento diplomático independente em diversos estados, mas não há sequer um consenso amplo sobre por que a Santa Sé em si tem soberania. Alguns argumentam que é por causa do Tratado de Latrão, mas isso é rapidamente refutado pelo fato de que durante as 6 décadas em que a Santa Sé careceu de território, ainda era reconhecida como entidade soberana pela maior parte do mundo, ainda se envolvia em diplomacia formal. Então a explicação real parece estar no fato insatisfatório de que todos sempre continuaram a tratá-la como uma entidade soberana, e portanto é uma. Interessantemente, o Estado do Vaticano em si tem alguma representação internacional. É membro da União Postal Internacional, da União Internacional de Telecomunicações, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e várias outras instituições mais relacionadas à administração do próprio Estado-cidade. Enquanto isso, a Santa Sé é a entidade mais comumente representada em qualquer coisa relacionada à formulação de políticas internacionais. Particularmente, é a entidade que faz a maioria das interações com outros países nas Nações Unidas. Um exemplo marcante da influência da Santa Sé ocorreu em 2013, com o Tratado de Comércio de Armas da ONU. O objetivo era regular o comércio internacional de armamentos e a proposta original buscava controlar a venda de armas convencionais para evitar violações de direitos humanos. A Santa Sé apoiou fortemente o tratado, mas defendeu que ele incluísse princípios morais claros sobre a proteção dos civis e a promoção da paz.
Em declarações públicas, os representantes da Santa Sé enfatizaram a responsabilidade ética dos estados exportadores e a necessidade de garantir que as armas não fossem usadas para alimentar conflitos. Sua posição ajudou a moldar o debate e influenciou o texto final do tratado. Embora a Santa Sé não tenha poder de voto pleno na ONU, sua intervenção moral influenciou positivamente a redação final, que passou com amplo apoio. A Síria, como nação, por exemplo, tem uma composição religiosa que é aproximadamente 90% muçulmana e menos de 10% cristã, apenas uma fração da qual sendo católica. No entanto, a Santa Sé e a Síria mantêm laços diplomáticos desde 1953, com uma nunciatura há muito estabelecida em Damasco. Tal presença e relacionamento beneficiou ambos os lados. Em 2000, com a morte de Hafez al-Assad e a subsequente questão de quem seria o próximo presidente sírio, oficiais sírios expressaram esperança de que a mediação através do Papa João Paulo II seria possível. Uma década depois, visto como imparcial e não politicamente motivado, o Papa e a Santa Sé, não a ONU, foram novamente vistos por líderes muçulmanos como alguns dos últimos mediadores viáveis de paz, uma vez que a guerra civil síria eclodiu. Aqui nas ruas com palmeiras de Havana fica a Nunciatura Apostólica de Cuba. Este edifício de estilo colonial nos arredores da Cidade Velha abriga o escritório eclesiástico da Igreja Católica. Embora a nunciatura aqui tenha sido estabelecida em 1935 e desempenhado vários papéis ao longo das décadas, foi na década de 2010 que sua proeminência na geopolítica, e especificamente no Ocidente, virou manchete. Pouco depois do Papa Francisco ser eleito em 2013, o presidente americano Barack Obama enviou uma carta não publicada para ele. O timing foi notável. Obama havia acabado de iniciar seu segundo mandato como presidente, e o Papa Francisco estava começando seu mandato como o primeiro Papa das Américas. O Vaticano há muito estava interessado no que acontecia em Cuba, de um ponto de vista religioso e humanitário. Documentos mostram visitas e correspondências ao longo dos anos 2000, citando preocupações sobre a qualidade de vida dos cubanos. No início de 2014, o secretário de Estado John Kerry reconheceu os apelos do Papa por justiça em Cuba e a libertação do prisioneiro político Alan Gross. A Santa Sé abraçou um papel de mediadora, com o Papa enviando cartas tanto para Obama quanto para o presidente cubano Raul Castro naquele verão, instando-os a compromissos, seguido pelo Vaticano realmente hospedando delegações de ambas as partes para moderar essas discussões em andamento. Isso estabeleceu as bases para o que eventualmente se tornou conhecido como o degelo cubano. A suavização diplomática entre os Estados Unidos e Cuba, refletida por restrições de viagem mais frouxas, caminhos para transações financeiras e uma abertura diplomática geral vista na reabertura da embaixada cubana. Em 17 de dezembro de 2014, o presidente Obama anunciou este desenvolvimento. Em seu discurso, ele prestou atenção específica à Santa Sé. Em particular, quero agradecer Sua Santidade o Papa Francisco, cujo exemplo moral nos mostra a importância de buscar o mundo como deveria ser, ao invés de simplesmente nos contentarmos com o mundo como ele é.